Olha quem me acompanha em todas as aulas. Essa é a Amora, minha bebê. Ela me acompanha em todas as aulas. Só vim mostrar pra vocês. Demorinha. Demorinha. Então, o autismo ou transtorno do espectro autista é uma condição neurológica e de desenvolvimento que afeta comunicação, comportamento, interação social. É muito conhecido como TEA, certo? Que é o transtorno do espectro autista. É considerado um espectro. Por que é um espectro? Porque são muitos sintomas, muitas variações e muitos níveis de suporte, tá? Atualmente nós temos o nível 1, 2 e 3 de suporte. Antigamente era falado nível leve, moderado e severo. Mais antigamente ainda existia o Asperger e o nível leve, moderado e severo. Então eram 4 níveis. Agora todos estão englobados dentro do espectro autista, tá? Então, existe algumas características principais de quem tem o espectro. Por exemplo, comunicação e linguagem. Então, essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade na comunicação verbal e na não verbal também. O que quer dizer na verbal e não verbal? Na verbal, na fala mesmo, na comunicação. E na não verbal, de entender expressões, de entender duplos sentidos, de entender certas brincadeiras. Por exemplo, algumas frases como água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. A pessoa vai entender no literal, certo? Acertei na mosca. Ela vai entender no literal, que realmente foi algo que acertou uma mosca. Então, essa comunicação não verbal também, ela é mais dificultosa. Padrões de falas atípicos pode incluir ecolalia, que é ecolalia, repetição das palavras. E isso pode ser tanto verbalmente quanto mentalmente, tá certo? Também tem dificuldades em interação social e tem muita falta de interesse em algumas atividades sociais. Muitos autistas, até que descobriram que são autistas na fase adulta, costumam brincar dizendo que existe um nível de bateria social. Então, às vezes, essa bateria, ela tá com a carga total, e aí essa bateria vai diminuindo, e aí chega um momento que não existe mais essa bateria social. Comportamentos repetitivos, por exemplo, balançar o corpo, ficar batendo as mãos, ficar fazendo assim, girar objetos, repetir palavras e frases. E muitos autistas adultos, nível 1 de suporte, ou que seja autista, mas não tenha nível de suporte, que isso está em estudo, eles costumam dizer que, por exemplo, músicas que são ditas chicletes, né? Aquelas músicas, por exemplo, de carnaval, que fica na cabeça. Essas músicas, elas ficam mais tempo na cabeça. E autistas que têm associação com TDAH costumam relatar que essas músicas, elas rodam mais rapidamente na cabeça. É como se tivesse no vezes 2 ali, quando a gente está escutando o áudio no WhatsApp, é como se tivesse no vezes 2. Ou então, quem é mais antigo vai lembrar, CD arranhado. Quando o CD era arranhado e ficava só tocando aquela partezinha da música, pronto. Então, isso também pode ser dita como ecolalia ou repetição de palavras, tá? Esse balançar do corpo, das mãos, existe uma nomenclatura que se chama estereotipias, certo? Então, estereotipias são esses movimentos. Quem mais tem esses movimentos? Pessoas que têm outras síndromes e transtornos também podem ter, como, por exemplo, o TDAH, o deficiente intelectual e a síndrome de Tourette, que aí já é uma outra situação motora, tá certo? Então, interesses intensos ou restritos, por exemplo, o interesse intenso também tem uma nomenclatura que nós chamamos de hiperfoco.
Então, tem um hiperfoco na infância muito comum, que são dinossauros, animais ou plantas, ou o universo, o espaço, certo? Ou interesse restrito. Por exemplo, eu não consigo nem ver um certo animal na TV que já me dá angústia, certo? Já me dá algo, uma sensação ruim, pode vir uma ansiedade, alguma coisa assim. Então, esses interesses intensos se chamam hiperfoco. Existem esses interesses restritos, que pode chegar até uma fobia. Existe a sensibilidade sensorial, ela pode ser aumentada ou reduzida. Aumentada, vê as cores muito mais fortes, o toque é muito mais forte. Tem um relato de uma criança que eu atendi que ela dizia que a água do chuveiro, quando batia no corpo, doía. Então, essa sensibilidade muito alta. Então, a mãe dele colocava água num balde com um recipiente, uma caneca, certo? E aí ele tomava banho porque ele dizia que a água do chuveiro, quando caía no corpo, doía. Então, existe essa sensibilidade aumentada. Ou reduzida. Quando, por exemplo, isso é muito comum em crianças ou adolescentes até 14 anos, 16 anos, quando se machuca, não sentir a questão da dor quando se machuca. Aí a ferida fica aquela casquinha e aí a pessoa fica tirando aquela casquinha, tirando. Já atendi um caso bem severo, nível 3 de suporte para tudo, e era super sensorial, tinha super hiperfoco, tinha super ecolalia. E aí, essa criança arrancou a unha do dedo mindinho, porque a unha do dedo mindinho estava incomodando ela. Arrancou um dente permanente, de tanto amolecer, arrancou um dente permanente porque estava incomodando. Então, essa hipersensibilidade, ela também pode ser voltada para ela mesma. E aí, ela vinha a se automutilar, certo? Então, é muito importante esse olhar. Por quê? O que é que nós vemos hoje? Autistas que são agressivos com outras pessoas. Mas também existe aquela agressividade que a gente chama de uma agressividade silenciosa, que é com ela mesma. Então, ela se automutila, arranca fios de cabelo, como esse outro caso da unha do dedo, ou então o dente. Então, tem todas essas questões também, tá? Como é o diagnóstico do autismo? Existe uma observação comportamental, certo? O diagnóstico, ele pode vir clínico e de exames, tá? Exames como ressonância completa de crânio, de cabeça, de cérebro e etc, tá? Pode vir também com um exame genético, tá? Pode ser o exoma ou cariótipo. Então, alguns desses exames genéticos também podem detectar o autismo, ou então uma predisposição ao autismo. Adultos que têm essa dificuldade costumam muito buscar o cariótipo, que é o que é mais em conta, custa em torno de R$600. E pais de crianças de níveis autistas muito severos que costumam buscar o exoma, até mesmo para saber sobre interações medicamentosas, qual medicamento melhor para aqueles sintomas. Então, procura o exame. Esse exame, que se chama exoma, ele costuma ser em volta de R$6, R$7.000, dependendo da região do Brasil que você esteja, tá? Você pai, mãe de autista, também pode entrar na justiça para requerer esse exame, que é considerado de alto custo, tá? Então, o histórico de desenvolvimento dessa criança é muito importante para quem vai atender essa criança, qualquer pessoa que vai atender essa criança. Existe uma escala de testes padronizadas para o autismo, tá? Então, existem fatores genéticos ambientais, interações genéticos ambientais, que tudo isso vai
servir de base até mesmo para detectar um nível de suporte de autismo C1, 2 ou 3. As terapias comportamentais. Primeiro lugar, muito nova essa terapia e ela vem tendo muito avanço e muito satisfatório, que é a análise do comportamento aplicada, mais conhecida como ABA, que são estratégias baseadas nas recompensas para desenvolver habilidades sociais e de comunicação e também diminuir comportamentos agressivos ou autoagressivos, certo? Que são esses comportamentos que às vezes são sutis em certos momentos, mas em outros momentos ele acaba se tornando mais severo. ABA, gente, esse é o segredo. Análise do comportamento aplicada. Muitos médicos nos Estados Unidos, eles estão já receitando o ABA, análise do comportamento aplicada, 30 horas semanais para uma criança que esteja em nível moderado a severo, nível 2 e 3 de suporte. Por quê? O ABA, através de todas as técnicas que o ABA tem, essa criança nível 2 ou 3 de suporte, ela pode regredir. Nível 3 para 2, nível 2 para 1. Então, essa criança, esse adolescente, ele pode sim regredir, certo? Para um nível mais baixo, para que ele tenha uma vida melhor e mais autônoma. Então, existem esses médicos receitando 30 horas semanais de ABA. O que quer dizer? A criança estuda em um horário e o outro horário é terapia ABA, certo? Procurem clínicas com terapia ABA, procurem profissionais que tenham a certificação em ABA. Gente, não é uma certificação, não é um certificado de 200 horas, não é um certificado de 100 horas, não é um certificado de 50 horas, não. Análise do comportamento aplicada para ela ser realmente eficaz, gente, é quase uma graduação. É uns 3, 4 anos de estudos aprendendo análise do comportamento aplicada, certo? Que vai desde a análise do comportamento básica até a análise do comportamento aplicada em ABA, certo? Então, essas estratégias são super importantes, porque o ABA, o profissional que realmente trabalha com ABA, ele vai trabalhar o DTT, que são técnicas de dessensibilização, vai trabalhar autonomia e, além de tudo isso, de trabalhar tudo que essa criança precisa, esse profissional ainda vai lhe entregar o relatório com um gráfico. E esse gráfico tem tudo que seu filho evoluiu e o que ele precisa evoluir para as próximas sessões. Então, o ABA não é algo que um curso básico vai conseguir dar conta dessa criança. É um curso que é 3, 4 anos, é basicamente uma graduação. Não é dita uma graduação, mas é como se fosse pelo peso de tanto estudo que você acaba tendo que ter para poder dar conta do ABA e poder entregar esses relatórios, lhe entregar esses gráficos satisfatórios. Então, você que tá aí, que tá assistindo esse vídeo, tá assistindo essa aula, e você conhece alguém, ou seu filho, seu sobrinho, sei lá, alguém, está no ABA, busquem os gráficos, busquem os relatórios, tá certo? Porque é muito importante, você tem direito, tá?
terapia ocupacional focada nas habilidades motoras, nas habilidades artísticas e várias outras habilidades que a terapia ocupacional ela fornece. Fonoaudiólogo para aqueles que, por exemplo, são não verbais, ou aqueles que têm dificuldade na fala, ou aqueles que já têm 2 anos e ainda não têm a fala, certo? Então, essas terapias de comunicação com o fonoaudiólogo é muito importante. Intervenções educacionais, lá vai eu falar de novo do AE, do psicopedagogo, neuropsicopedagogo e toda essa turma aí que acompanha. Medicamentos. Gente, se a criança precisa de medicamento, não venha com essa que eu não vou dopar meu filho. Gente, não aceito, tá? Se a criança precisa, ela precisa focar, ela precisa estar em sala de aula. É imprescindível a medicação. Agora, se o médico diz que não precisa, gente, não vai querer colocar medicação no seu filho sem necessidade, não. Tá certo? Então, se o médico diz que não, ok, tá tudo certo. Busque as terapias que dá certo. Agora, se o médico receitou a medicação, gente, administra a medicação. Se não, o seu filho, o seu aluno, quem quer que seja, um conhecido, não vai desenvolver totalmente. Não vai, porque a medicação vai ajudar no foco, na concentração, vai ajudar na agressividade, certo? Então, tudo isso, ele é muito importante. Suporte familiar para todos os profissionais da saúde e os profissionais que vão atender na educação também é muito importante, certo? Tanto a família lhe dar suporte como profissional, enquanto escola, quanto a escola também dar esse feedback, essa resposta para essa família. Então, o autismo, ele é uma condição muito complexa, multifacetada e quer uma abordagem personalizada para cada indivíduo. Vou olhar bem aqui na câmera. Personalizada para cada indivíduo. Não queira fazer um planejamento educacional individualizado, um PEI ou um PAE, para 3, 4, 5 alunos, para você não preencher muito instrumental, porque, gente, pode ser que não dê certo. Outra coisa, não queira ficar só imprimindo atividade da internet. Atividade para autista, aí vai imprimir vários. Gente, não funciona. Se você não conhecer o seu aluno, se você não conhecer o seu cliente, seu paciente, seu aprendente, como quer você queira chamar, não vai rolar. Certo? Não vai dar certo. Só vai dar certo se você conhecer o seu aluno, se você fizer uma atividade diagnóstica e se você realmente estiver focado nesse seu aluno. Por isso que é muito importante o atendimento aluno por aluno, principalmente no AE, tá? É quase impossível no AE, é utópico atender aluno por aluno. Gente, hoje em dia é um pouquinho utópico. Mas vamos tentando, de certas maneiras, estratégias, tá? Conscientização, aceitação são fundamentais para garantir que essa pessoa possa viver plena vida satisfatória e integrada em sociedade. Plena vida não vai, infelizmente, até quem não tem nenhuma síndrome, transtorno ou deficiência, é difícil ter essa vida plena e satisfatória, mas o mais satisfatório possível para as limitações que esse cliente, aprendente, paciente, aluno tiver, tá certo? Então, a aceitação, converse com os pais. Cada vez mais que os pais souberem mais sobre o autismo, mais ele vai se conscientizar e mais ele vai aceitar. Tem pai que não aceita de jeito nenhum, certo? E aí você pode até estar mostrando algumas estratégias dele tá lidando com esse filho dele em casa, mesmo sem aceitar o autismo, tá certo? Então, procurem abordagens e estratégias, tá bom? É isso, gente, que eu queria falar pra vocês hoje sobre autismo. Tchau, até mais!